Olá, amigos da Paranormal Ataque. Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal. Infelizmente o Marcos foi abduzido e o Rogério é feio demais para apresentar esse episódio. Então a produção me contratou como estagiária para apresentar as histórias para vocês, e fazer café também. Eu não perder esse emprego, inscrevam no canal e por favor dá seu like. E compartilhem para outras pessoas bacanas iguais a vocês. Aqui coisas estranhas acontecem. Olá, amigos da Paranormal Ataque. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje vamos contar a história do mais famoso objeto do espiritismo, a tábua Ouija. Mas antes de dar início a essa história, eu vou pedir para você deixar o seu like e, se não for inscrito do canal, se inscrever, tocar no sininho para ser notificado dos nossos novos vídeos. Sempre que puder, deixe o seu comentário. E se você assistir até o final, vai ter um bônus, que é a minha experiência com a tábua Ouija, uma das mais tensas por sinal. Agora vamos ao início de tudo. Exatamente em 31 de 3 de 1848, em uma pequena cabana de uma família de sobrenome Fox, lembramos de outro Fox aqui na série, né? Que morava no interior do estado de Nova York, coisas estranhas começaram a acontecer lá. Durante vários dias, ruídos que não eram normais de serem ouvidos dentro de uma cabana de madeira incomodavam a família Fox. Kate, a filha mais nova dos Fox, meio curiosa, meio irritada com aqueles barulhos, e talvez também entediada, pois naquela época, ainda mais numa cidade do interior, não havia muito que uma menina pudesse fazer para passar o tempo. Ela resolveu que também podia fazer barulhos e começou a estalar os dedos. Uma brincadeira. Mas levou um susto quando percebeu que seus estalos eram correspondidos pelos estalos na madeira da casa. A sua irmã mais velha, Margaret, vamos dizer que quis entrar na brincadeira e bateu palmas, desafiando supostamente a casa a imitá-la. E, para seu espanto, a casa atendeu o seu pedido. A mãe das meninas, numa mistura de medo e curiosidade, resolveu fazer perguntas que foram respondidas com uma pancada para sim e 2 pancadas para não. Meus amigos da paranormalidade, nascia aí o espiritualismo moderno e a comunicação com os mortos. E já já você vai entender onde a tábua Ouija entra em tudo isso. Foi por causa das irmãs Fox que o espiritualismo moderno se alastrou pelos Estados Unidos e de lá foi para a Europa, e se consagrou na França com inúmeros acontecimentos sobrenaturais, falsos e verdadeiros, como é até nos dias de hoje. E onde também um homem se consagrou como pai do espiritismo e da comunicação com os mortos. Esse homem se chamava Allan Kardec. Graças às irmãs Fox e a Allan Kardec, a comunicação com os mortos se tornou algo para alguns uma farsa, deslavada, mentirosa para enganar os inocentes e tirar dinheiro dos incautos, e para outros maligna. Você está conversando com os mortos é maligno, pois os mortos não podem falar porque estão em sono profundo, esperando o despertar do juízo final. E para outro grupo, ao qual me incluo, essa é a oportunidade de conhecer o outro lado e provar que a vida continua após a morte. As irmãs Fox se comunicavam por batidas e estalos. Allan Kardec se comunicava com cartas psicografadas e médiums, que incorporavam os espíritos. Mas e nós, pessoas comuns, que desejamos entrar em contato, nós mesmos com o outro lado? Seja por curiosidade,
ou porque queremos saber de um ente querido que já se foi, ou temos perguntas que não têm resposta nesse plano, nesse mundo. Como podemos fazer? Bom, meus amigos, é nesse momento que entra a história da tábua Ouija, o oráculo dos mortos. O tabuleiro Ouija nem sempre teve essa alcunha de coisa maldita, de portal para o inferno, de ser amaldiçoado, de permitir que os espíritos entrem em suas casas e nunca mais foram embora, ou de incorporar dos mais fracos espiritualmente falando, e os usar como marionetes para fazer coisas terríveis. Isso tudo é obra do cinema, tá, gente? Tive uma oportunidade de ouro de encher salas de cinema. Quem não gosta de um bom filme de terror, com espíritos de preferência? E assim encheu o coração das pessoas de terror. A verdade é que o tabuleiro Ouija foi criado pelo empresário Elijah Bond, que tratava sua criação como um brinquedo, e por um bom tempo foi vendido como tal. Sem grande sucesso ou repercussão, o tabuleiro ficou muito mais conhecido quando um funcionário do Elijah viu a oportunidade, um tal de William Ford, e começou a produzir em massa e vender em grande quantidade ele mesmo. E ainda assim acreditou assim o sucesso do tabuleiro. O nome Ouija parece que não tem nada de sobrenatural. A primeira versão acredita-se que seja a junção de oui, que é sim em francês, e já, que também é sim, mas em alemão. Seria sim, sim. Mas segundo o historiador Robert Murch, foi a própria tábua que sugeriu o nome a Elijah em uma sessão com sua cunhada. Mas o nosso querido tabuleiro teve a sua primeira explosão nas vendas no fim da Primeira Guerra Mundial. Considerada uma das mais sangrentas da história, ceifando a vida de milhões de jovens, fazendo assim que muitas famílias quisessem diminuir a sua dor, tentando falar com os soldados que nunca mais voltaram da guerra, através da tábua Ouija. A tábua teve um sucesso de vendas tão grande que trouxe um crescimento expressivo para a doutrina espírita, o que chamou a atenção de quem? Da Igreja Católica. E deixou quem? Papa Pio X bastante preocupado. Aliás, tão preocupado que chegou ao ponto de chamar um investigador de paranormalidade, J. Godfrey Holbert, que tinha a missão de escrever um livro, não investigando o fenômeno Ouija, mas sim o amaldiçoando e colocando ele como obra do demônio, claro, a interesse da igreja. Para piorar a fama da Ouija, o livro O Exorcista, inspirado em um caso real de um garoto que sofre possessão demoníaca, supostamente por ter jogado a Ouija, já que o livro se inspira numa história real e não se baseia na história verdadeira, e para completar a cereja do bolo, foi o filme baseado no livro que usou e abusou de efeitos especiais da época, trocou o rapaz por uma menina, dizem que por pedido da família, e hoje a tábua Ouija é vendida nos departamentos de brinquedos das grandes redes de loja dos Estados Unidos. E o detentor oficial dos seus direitos de fabricação por lá é a gigante de brinquedos Hasbro. E toda vez que um filme sobre o tabuleiro Ouija, ou tábua, você que escolhe, é lançado, suas vendas chegam na casa dos milhões. Se você gostou da história Ouija, deixa seu like, compartilha esse vídeo e como bônus, vou falar agora do meu relato sobre uma experiência sobrenatural que eu tive com os meus amigos usando a tábua Ouija. Eu tinha uns 19 anos e ainda morava com meus pais, eu sei, estava muito velho já. E tinha o hábito de juntar uns amigos e amigas na casa nos fins de semana. Era um sábado à tarde, dia ensolarado, e meu quarto ficava nos fundos da casa, depois dele somente a lavanderia, que não tinha saída para lugar algum, e só podia ser acessada por um corredor
ao qual podia ser visto pela janela do meu quarto. Guarda essa informação. Éramos 5, eu, 2 amigos e 2 amigas. Não vou colocar os nomes aqui, basta apenas vocês saberem que eu estava lá. E fui uma testemunha do que aconteceu. Usamos uma tábua Ouija improvisada sobre a cama. E nos sentamos em volta, não tínhamos ponteiro, como as tábuas atuais têm. E como eu tinha como referência a tábua Ouija que vinha no primeiro volume da Enciclopédia do Oculto, As Ciências Proibidas, que era vendida nas bancas de jornal nos anos 80, onde essa tábua vinha com uma taça de licor para ser usada como ponteiro. E outra coisa, você só acha essa enciclopédia em sebos, tá? É muito raro achar ela completa. Mas vamos voltar ao que interessa. Não tinha internet. Por isso eu usei uma fotocópia de um livro ampliada, onde eu colori com canetas hidrocor, aquela canetinha, que por acaso estava acabando a tinta, e quem é dessa época sabe que a gente completava com álcool para dar uma sobrevida na maledeta. Resultado, não achei álcool em casa, mas encontrei cachaça, daquela que tem um númerozinho no nome. Pois é, foi com ela que eu carreguei as canetas hidrográficas e pintei a minha tábua, que ficou com um toque de cachaça. Eu fiz uma tábua Ouija bêbada. Segundo as informações que consegui na biblioteca, isso mesmo, a gente, sem existir internet, você tinha que ir na biblioteca lá, lendo os livros, revistas da época sobre o assunto. Dizia que deveríamos usar um copo virgem e ainda o descartar após a sessão de Ouija. Mas quem fez uma tábua Ouija bêbada ia se preocupar com o copo virgem? Claro que não. Nisso fomos fazer a nossa sessão improvisada. Lá no quarto, para ver que ia dar, durante toda a sessão, falamos com alguém que se identificava como Márcia, que dizia que tinha morrido jovem. Enfim, estávamos conseguindo respostas. Não sei se alguém estava mexendo o copo e enganando os outros, eu juro que eu não estava mexendo. E que por um momento eu tive certeza que sim, eu achei que alguém estava mexendo. Até que todos os presentes sentimos um arrepio que foi do final da coluna até a ponta dos dedos. Isso é sério, gente, não estou brincando. E na sequência se fez um silêncio total. E todos, sem trocar uma única palavra, olhamos para a janela. E todos nós vimos a mesma coisa. Uma criatura que parecia um ser humanoide com cabeça de coruja, penas marrons e pretas, que cobria o corpo até onde era possível ver, que era um pouco abaixo dos ombros. Essa criatura passou lentamente pela janela, olhou para todos dentro do quarto, seguiu em direção aos fundos da casa, onde ficava a lavanderia. Lembra que eu falei que não tinha saída nos fundos para lugar algum? Era tudo fechado, e para sair de lá, só saindo pelo mesmo corredor. As meninas correram para a janela e os rapazes foram para fora. E não achamos nada. Esse dia foi a primeira vez que eu vi algo que não estava sozinho. E as pessoas que estavam comigo lembram do ocorrido até hoje. Agora vocês me falem. Acreditam em mim? Teriam coragem de jogar a tábua Ouija? Sim? Não? Talvez? Deixa seus comentários. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram. Vai que eu estou lá para conversar. E logo muitas novidades serão lançadas lá. Abraços. Boa sorte a todos. E em breve veja o nosso lançamento da nossa tábua Ouija.